Bem-vindos, queridos irmãos. Vamos iniciar então nossas preces de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, abrindo nesse momento nossos corações e pedindo aos espíritos superiores que nos guiem e distribua as boas energias em prol de todos os nossos irmãos. Permita, Senhor Jesus, que Tua falange de luz entre nossos lares, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos vizinhos e amigos. Pedimos, Senhor, que fluidifique todas as águas de nosso planeta, em cada local em que estiver, que seja ali colocado os medicamentos necessários para a saúde de todos nós. Rogamos o amparo a todos os trabalhadores na área da saúde, que nesse momento muitos estão doando de si, que recebam essas energias revigorantes, fortalecendo e abençoando a cada um e também seus familiares. Pedimos a boa inspiração aos irmãos que se empenham na busca de um tratamento, uma vacina, para o enfrentamento dessa pandemia. E a todos os que estão doentes, seja em suas casas ou hospitais, que recebam essas energias renovadoras. E aos que estão desencarnando, que recebam o amparo e a orientação no plano espiritual. E que esse amparo chegue até seus familiares, confortando seus corações. Que a luz do amor divino possa entrar nas clínicas de recuperações de drogados, nos lares e casas de passagens de menores, nas penitenciárias, desenvolvendo sentimentos elevados de harmonia, compreensão, perdão e paz, para que possam renovar os seus caminhos. Auxilia-nos, Senhor, para que saibamos amar e estender a mão, principalmente aos que vivem longe das Tuas leis. Que a luz de nosso amado Mestre envolva aqueles que equivocadamente subtraíram suas vidas na existência terrena. Que através de nossos pensamentos de amor e carinho, eles recebam energias de esclarecimento e amparo, amenizando os seus sofrimentos. Pedimos, Senhor, por nossos governantes, por todos os que estão em posição de comando, por todos os políticos de nosso planeta, que eles possam ser intuídos, amparados e iluminados em suas ações, e que suas ações sejam em prol de toda a humanidade. Obrigada, Senhor, por todas as dádivas, por todo o esclarecimento já alcançado, e que possamos agir sempre dentro de Tuas leis de amor, justiça e caridade. Que assim seja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham de diversas formas nas redes sociais, as quais nesse momento estamos inseridos.
Nosso assunto de hoje é amar os nossos inimigos. Para nós chegarmos neste assunto, nós começamos no capítulo 11, porque nós precisamos primeiro entender como funciona ou a forma que Jesus nos trouxe para que pudéssemos entender este amor. Também nós devemos compreender que nós devemos atender à lei de Deus, a lei em três partes: a lei da evolução, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Para que nós possamos entender melhor nossa reflexão de hoje, a lei de evolução é uma lei que nós temos que obedecer e tudo obedece a essa lei. E nós temos a lei da encarnação, que é impossível nós compreender a justiça de Deus sem aceitarmos a lei da reencarnação. Porque não é possível que Deus tiraria das mãos, dos braços de uma mãe, uma criança de 5, 3, 10 anos, sem que fosse amor, sem que nós entendêssemos a lei da encarnação por este processo. E a lei de causa e efeito, que é a forma que nós vamos entender o resultado das nossas atitudes. Então, dentro do que nos foi proposto, nós temos aqui no capítulo 11 o mandamento maior. Diz assim: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se encontram nesta lei, estão contidos nesta lei. Então, para nós começarmos a entender que nestes primeiros nós vamos encontrar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar. Como é que nós podemos entender estas colocações de Jesus nesse primeiro princípio? Porque se eu não amar a lei de Deus, se eu não compreender, melhor dizendo, a lei de Deus, não consigo amar. E dentro da evolução, nós temos que abrir daí um leque em 4 vertentes para poder compreender esta realidade que Jesus nos ensinou. Que é, dentro destes princípios, nós temos que, entre 4 vertentes, nós vamos falar sobre amar a si mesmo, amar o próximo, o planeta e a Deus. Primeiro, nós temos que fazer uma viagem por dentro de nós para entender como é que eu amo e em que percentual atinge o meu amor. O que me causa danos maiores, menores, e como eu reflito em torno para me poder aprender as minhas atitudes, controlar as minhas emoções, compreender até onde eu alcanço esta lei, junto com aquilo que me é apresentado. Então eu tenho que me amar. Amar a si mesmo é o primeiro ponto. E aceitar todas as minhas deficiências sem que elas me causem nenhum dano. Então eu estou amando porque é um princípio da lei. Segundo, amar o próximo. Então, nós vamos amar aquele que está mais próximo. Porque dentro da família é o primeiro passo. E dentro da família nós temos as nossas maiores dificuldades, os nossos resgates, os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos cobradores, aqueles que nos chamam a atenção.
Para nós amarmos o próximo, nós temos que viver também no meio social. Saímos da família, vamos para os nossos colegas de trabalho. Convivemos com eles, com colegas difíceis, com chefes irracíveis, autoritários. Nós vamos, então, movimentando as nossas emoções, de forma que vamos compreendendo. Se nós estamos dentro desse princípio, compreendemos que ali está Deus. Dentro deste princípio, amando a si mesmo e começando a entender o próximo, nós vamos agora buscar entender o planeta, aonde nós vivemos, onde nós estamos e o meio que estamos. Buscando entender para colaborar no meio ambiente, com a natureza, com a vegetação, com as plantas, de todas as formas, o que Deus nos dá como dádiva, porque pode dali surgir a pureza do oxigênio para nós respirarmos. Como nós nos deparamos com os animais? Somos aqueles que respeitamos os animais que muitas pessoas, às vezes, quando se irritam, chutam os animais. Nós fazemos isso? Ou se nós já estamos compreendendo que eles também têm sentimentos, e se eles também ganharam a vida é porque eles estão ali com merecimento. Então nós estamos buscando entender o nosso planeta. Para que nós podemos então alcançar entendimento com Deus, nós agora temos que fazer esta viagem. É o nível que nós temos que atingir de sentimentos, de moralidade talvez, mas nós estamos dentro de um trabalho que faz parte, nós podemos chamar de um nível de relacionamento, porque cada um de nós vai despertar em nós cada momento, cada situação, cada circunstância. Então, este nível de relacionamento nosso conosco, com o próximo, com o planeta, para chegarmos a entender Deus. Porque é muito fácil a pessoa dizer que entende Deus. Será que entendemos Deus? Será que nós alcançamos esse entendimento quando nós recebemos alguns avisos da natureza? Será mesmo que nós podemos chegar a este princípio? Então a criatura, fazendo esta avaliação, ela vai começar a chegar lá. Primeiro, ela não vai fazer o mal. Segundo, vai começar a fazer o bem, para depois começar a amar o próximo. E daí nós vamos para o próximo momento, porque aqui no capítulo Evangelho nós vamos ler o seguinte: O vosso Pai que está nos céus, e faz-se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Vejam, primeiro, aquele que é bom, o sol vem para que é bom, mas Deus também dá o sol para aquele que não é bom, para aquele que é mau. Aí nós vamos fazer a colocação que sempre fazemos, que mal, segundo Allan Kardec, é sinônimo de ignorância, porque o mal não existe. A pessoa diz assim, não, o mal existe, a pessoa é má. Não, a pessoa ela não é má. Ela está dentro de um estágio temporário de ignorância que ela não entendeu o que eu entendo. Estágio temporário de ignorância. Então, quando passar, ela não é má, porque ele não existe, ele está dentro de um estágio de evolução. Então, o sol nasce, se Deus oferece o sol para os bons, eu primeiro sou bom, eu capto o sol e aproveito. Para os justos e os injustos. Por que diz para os justos e para os injustos? Porque se o problema chega para mim, se é um problema mais grave, como eu tenho mais capacidade de absorver primeiro, então chega para mim primeiro, para depois chegar para os injustos. Porque os injustos, quando eles estão no mundo, para eles é natural.
E o justo não é natural. Por isso que nós, e isso é muito interessante a gente refletir, por isso que nós, quando nós estamos procurando buscar, aproximar e viver as lições de Jesus, nós começamos a expurgar algumas coisas que nós achávamos normal. E para isso nós temos prejuízos, às vezes financeiros, às vezes de amizade, às vezes até choques morais nós temos. Porque nós temos que purgar primeiro aquilo que nós estava intoxicado, para depois, nos limpando lentamente, nós conseguirmos galgar novas etapas, nós perceber novos momentos. Então, quando a gente está bem dentro desta linha, que logo que a gente faz alguma coisa errada, naturalmente vem a prova para me cobrar, para que eu não continue crescendo os pontos negativos dentro de mim, porque lá na frente a lei de causa e efeito vai me alcançar. Então, aí, do justo e injusto, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas vos amardes os irmãos, saudades que só com isso fazeis mais, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Se nós só amar aquele que nós amamos, o que eu estou fazendo de mais do que qualquer outro? O bandido, ele ama a mãe dele. O que eu estou fazendo mais do que isso? Se nós olharmos distante, por exemplo, os xiitas matam os sunitas, e são todos muçulmanos. Lá, quando houve esse confronto dos protestantes com os católicos matavam os protestantes e vice-versa. O que eu estou fazendo mais do que isso? E todos eram cristãos. Veja bem, eles eram cristãos e uns matavam o outro. Não, porque o meu Cristo é melhor do que o teu. Será que é? Porque eu sou xiita, então os xiitas, eles matam os sunitas, porque então eles são todos muçulmanos. Então são irmãos matando irmãos, porque acham que a verdade dele é maior. E, na verdade, esse ponto é um ponto muito negativo. Daí, então, vai vir a seguinte colocação que o nosso tema traz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Para eu conseguir amar os inimigos, então eu começo o quê? Não fazendo mal, fazendo bem e amando. Mas daí tem esse ponto a mais. Amar os inimigos é fazer algo a mais do que estes, do que aqueles. Nós mesmos tivemos muitos irmãos e irmãs que era muito interessante, porque elas queriam escutar a palavra, queriam ouvir, queriam que nós esclarecêssemos. E passaram para outra religião. E depois que passaram, então, nós achamos aquilo muito interessante. Porque quando passava perto de nós, ela vinha com a Bíblia embaixo dela, abria a Bíblia e começava a ler alto, porque eu era do demônio. Então veja que o Cristo dela é diferente do meu. E era o mesmo que eu falei para ela. Mas se ela não entendesse a doutrina espírita, que ela procurasse outro, mas que procurasse Deus. E ali ela ia se encontrar com Deus. Mas daí ela encontrou-se com Deus. Só que o Deus dela e o Jesus era aquele assim que o sangue de Jesus queima e faz e acontece. É diferente na visão dela até então. Mas ela vai chegar lá também na mesma visão. O que eu estou fazendo mais do que isso? Então, quando ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, é porque eu estou dando uma volta muito grande e ampliando o amor de forma tão extensa que ele vai começar a sair do meu círculo acanhado, do meu filho, da minha esposa, do meu neto, dos meus. Eu começo a expandir o meu amor. Porque os nossos filhos, eles nos agredem tanto às vezes e nós não os agredimos, nós os amamos. Por que eu não posso amar o outro? Porque é filho
do vizinho, que é filho do meu amigo, ou é filho do inimigo também. Quando eu penso assim, eu não vejo inimigo. Quando eu começo a entender o amor universal de Jesus, eu não vejo o inimigo. E isso, meus irmãos, quando eu estava vendo, nos recordamos das nossas experiências, entre tantas, naturalmente, vou trazer uma experiência própria, que é quando, reduzindo bastante, nós tivemos um acidente na família, que o meu filho foi assassinado, e quando nós estávamos lá no fórum para o julgamento, quando nós fomos cumprimentar os familiares do rapaz que assassinaram nosso filho, ele vem andando, algemado, e 2 homens fortes agarrando-o nos braços, e ele caminhava todo desengonçado por causa das algemas e coisa e tal, e com os braços para trás. Então, nós fomos e cumprimentamos. E quando nós levantamos, a mãe e a irmã dele choravam muito. E nós conseguimos perceber que a dor deles, de todos, do culpado, da mãe e da filha, da irmã dele, era muito maior do que nós poderíamos sentir. Então ficamos penalizados. E não conseguimos guardar nenhum ressentimento, nenhuma vontade de vingança, nenhum interesse sequer de pegar o advogado e fazer que a lei se cumpra. Deixe que a lei ande da forma que Deus queira. Não fizemos nada. Então, a partir de então, aquilo foi nos aliviando, aquela tensão, porque a tensão vem de todos os lados, não é só nossa, de pai que perde o filho ou se separa momentaneamente do filho. Não é só da gente, é dos outros, dos irmãos, dos amigos, de parentes, de várias pessoas que se tomaram de ira e queriam vingança. E é uma das coisas que, graças a Deus, conseguimos não permitir que isso acontecesse. Então, essas experiências de amar o inimigo, porque a gente percebe, é um filho que está ali, sofrido, que tem uma vida toda pela frente e está estragando a sua vida. Também ficamos penalizados com ele. E pedimos em nossas orações por ele também. Porque não adianta nós querermos, quando alguém faz alguma coisa, nós queremos justiça, mas nós queremos a justiça de quem? A nossa justiça ou a justiça de Deus? Então, se nós queremos a justiça de Deus, deixe que a justiça se cumpra, e não a minha. A minha justiça talvez está eivada de ressentimento, de mágoa, de revolta, de complexo de culpa, talvez por várias situações. Então pensamos, amar os inimigos é um passo muito grande que nós devemos dar em nossas vidas. E repetindo o que Jesus nos ensinou. Se você só ama quem te ama, quem faz mais do que eles? Porque o assassino também ama sua mãe, sua esposa, sua mulher, seu filho. Ele ama. O que tu está fazendo a mais? Então eu tenho que sair, vamos repetir, do meu campo, eu tenho que parar de ser o amor possessivo para abrir para o amor universal. O que é um trabalho muito longo para todos nós. Então pensemos cada momento de nossas vidas, porque nós erramos muito quando nós nos fanatizamos. E o que desequilibra as criaturas é o fanatismo. Não é ter afinidade por algo. E quando nós andamos nesse caminho, por isso a nossa irmã fez esse movimento de excomungar quando eu passava perto dela, porque era fanática, um momento de fanatismo, que passa, e certamente já passou. Quando nós torcemos para um clube de futebol, e só torcemos para ver elementos, para se sentir eufórico, para gritar, fazer alguma coisa, sem xingar, sem dizer palavrão, sem fazer maldade, e nem defender cegamente, nós estamos dentro de um campo de afinidade. Quando nós temos uma percepção, um entendimento político, seja o que for, sem fanatismo, nós estamos tendo uma afinidade, sem que isso se agrave em nada em nós. Quando nós temos a nossa busca da religiosidade, e aí é um campo, tem muitos religiosos de diversas congregações, de diversas linhas,
mas pouca religiosidade. A religiosidade é quando a criatura se liga realmente a Deus. Ela conhece dentro daquele campo, ela transcende qualquer situação, qualquer princípio de outras correntes religiosas. Ela está dentro de um campo em conexão com Deus, nosso Pai. Há uma grande distância entre o religioso e a religiosidade. Então pensemos, porque a partir de então, nós estamos dentro desta lei, da lei da evolução, da lei da reencarnação, e o resultado vamos ter, que é a lei de causa e efeito, que ninguém de nós vai escapar. Então, para nós encerrarmos, nós vamos a uma poesia de Cassimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Vamos lá. Rogas a vida o roteiro da esfera superior, e a vida responde sempre, ajuda com mais amor, procurando desse modo caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Percebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor, se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor, ajuda com mais amor. Buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor, não te queixe nem critique, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão com o Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. Muita paz. Então, meus irmãos, agradecemos por essa linda mensagem do nosso irmão, que aqui veio nos trazer esclarecimento. Obrigada, Senhor Jesus, por teu evangelho consolador, por mensagens consoladoras e esclarecedoras que nos chegam. Obrigada por teu amor, teu amparo, nesse momento tão delicado. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos seguir em frente na execução de nossos compromissos assumidos e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.